a vontade de Deus é soberana. E a gente vai encontrar o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que essa vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Esse ponto aqui é primordial porque tem muita gente hoje achando que pode mudar a vontade de Deus. Por exemplo, tem gente orando achando que na oração ele muda a vontade de Deus. Não, ou quem pensa assim está errado. Deus não muda a sua vontade. Deus é imutável. Significa dizer que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo para sempre. Na oração Deus muda a nossa vontade, porque Cristo nos ensina a orar dizendo o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus ela é soberana e ela não muda literalmente. A segunda coisa, o poder de Deus também é soberano. E agora a gente vai entender o que é vontade soberana e o que é poder soberano. Primeiro, até aqui alguma dúvida? Eu espero que não. Se tiver, anote aí que no final a gente tenta tirar. Se eu não conseguir, o pastor Ricardo tira a dúvida de vocês depois. A vontade de Deus ela é soberana. Ela é apresentada como a causa final de todas as coisas. Tudo é derivado dela. Por exemplo, por que existe a criação? Porque Deus criou. Ele teve vontade de criar, foi e criou. Por que as coisas estão aí? Porque é vontade de Deus que elas continuem aí. Porque se não fosse, nada continuaria existindo. Tudo subsiste por causa dele. João vai dizer que tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí como é que Paulo completa isso? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Amém. Então, ele cria e preserva todas essas coisas. Aí o Salmo vai dizer isso para a gente, Jeremias, Apocalipse capítulo 4. Ele governa. Às vezes a gente olha para o mundo e vê o mundo bagunçado, principalmente o Brasil como está hoje. E a gente pensa, Deus não está no controle das coisas. Isso é um equívoco. Deus está no controle de todas as coisas. E nada acontece sem que Deus, vou usar até uma linguagem que eu não gosto, mas para você entender, sem que Deus permita que essas coisas aconteçam. Você não, geralmente quando a coisa acontece, as pessoas dizem, foi permissão de Deus. Fica mais fácil você entender como permissão. Não é, não fica? Vamos lá. A eleição também e a reprovação. Um aqui acabou de dizer que foi eleito para ficar aqui. Então quer dizer que os reprovados foram para o outro lado. Vamos pensar desse jeito. Então, Deus elege, Deus escolhe, e nessa escolha de Deus ele é soberano. É vontade dele, ele elege e ele escolhe quem ele quiser. O que mais? Os sofrimentos de Cristo. Deus escolheu isso. Cristo precisou passar por todos eles. Cristo ainda chega a orar. O Deus Filho orando ao Pai. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e a vontade de Deus é que Cristo sofresse. Literalmente, por favor. A regeneração é também vontade de Deus. A santificação. Sede santos porque eu sou santo. Os sofrimentos do crente. Eita, é vontade de Deus que a gente sofra? É. Como assim, pastor? Primeiro que a gente tem que ter as mesmas marcas de Cristo. Cristo sofreu. Você não é um cristão? Então você tem que sofrer junto com ele. Agora, é só por isso? Não. Paulo vai dizer que a gente deve se alegrar nas tribulações, porque a tribulação produz em nós perseverança, a perseverança produz em nós experiência, e a experiência vai produzir uma coisa chamada esperança. Então a gente deve se alegrar de fato nas tribulações. A vida e o destino do homem também faz parte da vontade de Deus. Está em Atos 18, 21, Romanos 15, Tiago, e até as menores coisas da vida. Por exemplo, esse momento só está acontecendo porque foi vontade de Deus que ele acontecesse. Se Deus não quisesse, a gente estaria em qualquer outro lugar nessa hora, fazendo qualquer outra coisa e não aqui sentado. O cristianismo reconheceu a vontade de Deus como a causa última de todas as coisas. Então a pergunta é, isso aqui aconteceu por quê? Aconteceu porque Deus quis. É sempre assim. Nada vai acontecer se Deus não quiser que aquilo aconteça. Não adianta.
Dentro da vontade, a gente encontra o que nós chamamos de vontade revelada e vontade decretada. Vontade revelada nós temos aqui. Quero saber a vontade de Deus, onde é que eu vou buscar? Na palavra. A vontade de Deus revelada, ela está aqui. A vontade decretada é o que nós chamamos de decretos eternos de Deus. Esse a gente não conhece. Eu vou tentar facilitar a sua vida. Por exemplo, lembra quando Deus comissiona Moisés para libertar o povo lá do Egito? Deus chama Moisés e dá uma ordem aí. Vai lá, Faraó, e diz a Faraó assim: deixe o meu povo ir. Não é essa a ordem que Deus dá? Essa é a vontade revelada de Deus. Qual é a vontade revelada? Deixe o meu povo ir. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que quando Moisés diz isso, o texto lá diz: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou Faraó libertar o povo. Como assim? A vontade revelada de Deus era: deixe o meu povo ir. Mas o decreto de Deus era que o povo não iria sair naquele momento, até que Deus humilhasse tudo aquilo que os egípcios pensavam que era Deus, mostrando que Ele é o único Deus e só assim o povo poderia sair do Egito. Deu para compreender essa ideia? Então, a única coisa que a gente tem é a vontade revelada e a gente pode usar Deuteronômio. Aquilo que está revelado é para nós e para os nossos filhos, mas aquilo que não está revelado para a gente só pertence a Deus, são coisas de Deus e a gente não tem que viver a nossa vida baseada nela. Então a gente vive a nossa vida a partir da vontade revelada e não a partir dos decretos. Essa vontade de Deus, ela é livre. Ou seja, Deus não toma nenhuma decisão por circunstâncias, por exemplo. Deus não toma nenhuma decisão porque você orou e Ele achou que por causa da sua oração Ele precisa mudar. Não. A vontade de Deus, ela é livre. Ela não está condicionada a absolutamente nada. A vontade dele é dele e Ele não consulta ninguém para tomar decisão nenhuma. A decisão é dele e Ele age soberanamente como um rei que governa soberanamente sobre todas as coisas. Só Ele sabe o que é bom. Só Ele sabe o que é perfeito. Só Ele sabe o que é melhor, porque só Ele é santo. Só Ele é bom. Ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Então, a vontade dele é livre. A Bíblia fala dessa liberdade da vontade de Deus e ela nos apresenta isso em termos absolutos. E aí tem um monte de versículos que fala sobre isso. Deus não consulta ninguém para fazer absolutamente nada. Ele decide fazer aquilo e Ele faz. Quando a gente lê Romanos 9, por exemplo, há uma discussão. Paulo age ali de uma forma pedagógica bastante simples para a gente entender. Ele trabalha discussões, chega uma hora em que ele diz, por exemplo, uma mesa pode questionar o camarada que fez ela, dizendo assim: por que você me fez desse jeito? Ou barro, por exemplo, pode dizer ao oleiro: eu quero ser um jarro redondo. Não pode. O oleiro é que tem domínio sobre o barro, e aquele que faz a mesa é quem tem domínio sobre a madeira, e ele faz dessa madeira e desse barro o que ele quiser e o que ele bem entender. Amém? Amém. Assim é Deus. O poder de Deus também é soberano. Mas aí, cuidado, para que você não venha com aquela pergunta assim: então vamos lá, a vontade de Deus é soberana, o poder de Deus é soberano, então Deus é tão poderoso que Ele pode criar uma pedra de um tamanho que Ele não possa carregar? Essa pergunta seria meio estranha. Mas para que a gente não tenha perguntas como essa no final, fique ciente de que toda a onipotência de Deus está subordinada aos seus decretos. Deus tem todo o poder, pense desse jeito: Deus tem todo o poder, mas Ele só pode fazer aquilo que Ele já decretou desde o início. Como Ele não decretou fazer uma pedra maior que Ele não possa carregar, essa possibilidade nunca irá acontecer. Amém? Alguma coisa que Deus não possa fazer? O que é que Deus não pode fazer? Mentira. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir e Deus não pode negar a si mesmo. Você vai encontrar isso aí. Ele não pode mentir, Ele não pode pecar, Ele não pode mudar. Como eu já disse a vocês, Ele é imutável. Ele não muda. E Ele não pode negar a si mesmo. Está aí vários versículos também para você ler a respeito disso depois. Ponto.
a gente viu o contexto teológico do que significa soberania de Deus, certo? Mas talvez esse conceito apenas teológico ele fique um pouco vago na nossa mente. Vamos entender ele a partir desse versículo, porque aí fica fácil para a gente. Antes da gente caminhar, a gente precisa entender o contexto desse Salmo 103. É um salmo escrito por Davi, dos versos 1 até o verso 3, na verdade, verso 1 e 2, verso 1 e 2 e versos 20 até o verso 22, é literalmente, digamos assim, é como se fosse aqui, uma montanha, onde estão os versos 1 e 2 de um lado e os versos 20 até 22 do outro. E no meio estão os versos 3 até o verso 19. Os versos 1 e 2 e os versos 20 até o verso 22 é Davi adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Nos versos 3 até o 19, Davi vai dizer o porquê que a gente deve adorar a Deus, porquê que a gente deve exaltar a Deus, porquê que a gente deve glorificar a Deus. E esse verso 19, ele literalmente seria a cereja do bolo. Ele é o ponto principal. Davi começa dizendo: ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. É verdade, eu preciso bendizer o Senhor. Ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E agora ele vai dizer o que foi que Deus fez. Ele diz: ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, é quem resgata da cova, é quem supre todo o bem. O Senhor executa a justiça, manifestou seus caminhos, o Senhor é compassivo, não acusará perpetuamente, não nos trata de acordo com os nossos pecados. E aí ele vai dando várias circunstâncias pelas quais nós devemos adorar e glorificar a Deus. E aí a gente chega, de fato, no verso 19. O que é que a gente encontra no verso 19? O texto diz: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e seu reino domina sobre tudo. Quem estabeleceu o reinado de Deus? Quem deu a ele a suprema autoridade? A primeira coisa que a gente aprende aqui é que não foi um concílio ecumênico de igrejas que decidiu: Deus é rei e ele vai reinar sobre as nossas vidas. Não foi, por exemplo, vocês que acordaram um dia e se juntaram lá no curado e disseram assim: vamos eleger Deus como rei. Não foi uma eleição como é feita aqui no Brasil, onde você vai lá na urna eletrônica, que me parece que às vezes ela é burlada, coisa do tipo, enfim, não vou nem entrar nessa questão. Você entra lá e vota e elege quem vai ser o soberano. Não é assim, não foi assim que funcionou. Ninguém elegeu Deus como sendo rei de todas as coisas. Ele mesmo é que se estabeleceu como rei, supremo, governador e senhor de todas as coisas. Não foi o homem que escolheu Deus para ser rei. Foi ele mesmo que se colocou nessa condição de rei. O próprio Deus estabeleceu o seu trono. E esse trono de Deus está nos céus, ele não está na terra. A soberania de Deus é derivada da sua própria natureza. Quando a gente fala de soberania de Deus, é como a gente estivesse falando de Deus sendo Deus. Se a gente tira a soberania de Deus, Deus deixa de ser Deus. E aí eu preciso dizer uma coisa para você. Tem muita gente hoje querendo ser Deus no lugar de Deus. Tem gente orando assim dizendo: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu determino. Senhor, eu tomo posse. Toda vez que você faz isso, você está querendo dar ordem a Deus. Você está querendo ser Deus e está querendo tirar Deus do trono e está querendo sentar no lugar dele. Cuidado com esse tipo de coisa. Soberania só pertence a Deus e não a você. Na verdade, nós não devemos nem ficar perguntando por quê, nem para quê e nem nada. A ideia seria igual no quartel. Quem já serviu o quartel aqui alguma vez aprendeu isso, com certeza. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A ordem literalmente é essa. Você vai ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não vai ver Deus pedindo por favor a ninguém. Tem algum versículo aí, Deus pedindo por favor? Ou ele dizendo assim: se você puder, me ajude. Tem assim? Não, Deus dá ordem. Você faz se você quiser. Entre aspas. Depois eu vou explicar isso. Deus dá ordem e você tem que obedecer. Em Provérbios, no capítulo 1, a primeira coisa que a gente aprende é que o sábio
entende que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Ele é Deus, ele deu uma ordem, se eu sou sábio, eu vou temer. Se eu não sou, a Bíblia vai me chamar de nécio, que é a mesma coisa de louco. É alguém que não tem consciência de nada. O soberano está mandando e eu não faço? Enfim. Então, Deus estabelece seu próprio trono, e isso é derivado da sua própria natureza. Ele é Deus e ele está agindo como Deus. Ele se identifica pelo nome Senhor. Note aí na sua Bíblia, no texto que você leu, a palavra Senhor está com todas as letras em maiúsculo. Não é assim? Vai ter lugar da sua Bíblia que você vai encontrar a palavra Senhor somente com o primeiro S maiúsculo, mas aí nós temos a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Isso aí é a tradução do nome Yahvé, que alguns chamam de Jeová. Literalmente, essa é a ideia do Deus soberano, do Deus criador. Isso faz menção ao Deus que criou todas as coisas, a quem todas as coisas pertencem. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Sabe o que Deus não pede, por favor, a ninguém? Porque tudo pertence a Ele. Quando você vai pegar água na geladeira da sua casa, você pede permissão a alguém para fazer isso? O que você acha que Deus vai pedir permissão a você para fazer qualquer coisa? Se tudo pertence a Ele. E aí tem gente interpretando mal o Apocalipse, por exemplo, e pegando lá a carta da igreja lá do céu e pregando assim, ó: este por a porta e bate. Vai dizer assim: olha, tá vendo que Jesus é educado? Ele está batendo na porta do seu coração, e se você abrir, ele vai entrar e vai salvar você. Não é assim? Está errado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está sendo escrito a uma igreja. Significa que todo mundo ali já é salvo. Cristo está falando de comunhão e não de salvação. Se Cristo quiser salvar você, Ele vai salvar você, mesmo que você não queira ser salvo. Bote isso na sua cabeça e não esqueça nunca mais. A vontade de Deus você não pode mudar de jeito nenhum. Ele mesmo diz: operando eu, quem impedirá? Nem você e nem ninguém. Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Você tem que botar isso na cabeça e aprender isso, tá? Então, Ele não depende de nada. Outra coisa, Ele não depende de nada e Ele não depende de ninguém. Quando eu vejo essa frase aí, eu me lembro de uma música cantada pelo Lázaro. Sabe quem é Lázaro, né? Eu vou perdoar o Lázaro, porque eu sei que ele não é teólogo, ele... enfim. Mas também não sei se foi ele que fez a música, eu sei que ele cantava. Tem uma música dele que Deus parece que está implorando: eu te quero tanto, 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 filho, vem ser meu, eu quero ser teu Deus. É como se Deus estivesse de joelhos se arrastando, pedindo ao homem que o homem se convertesse a ele. Apague essa imagem da sua cabeça, que a coisa não funciona desse jeito. Qualquer visão onde se coloca o homem acima de todas as coisas, como centro de todas as coisas, é uma visão humanista das coisas, e literalmente essa visão está equivocada. Preste atenção, eu tenho certeza que a pessoa mais antiga que está aqui presente não tem mais de 70 anos. Quando essa pessoa nasceu, a história já existia, as coisas já aconteciam no mundo. Então significa que a pessoa mais antiga que está aqui já entrou na vida com o bonde andando, não foi isso? Então o mundo não gira em torno de você. Não fique pensando que você é o centro da vontade de Deus, que você não é. Tem até um pregador aí que recentemente disse que você era coisa... eu não sei, não vou nem repetir a frase que ele disse, que não vale nem a pena. Esqueça isso. Não é. A coisa mais importante para Deus é Ele mesmo. Deus é o único que pode ser egoísta. E egoísmo em Deus não é pecado. Egoísmo é pecado em você. Em Efésios a gente aprende que Deus faz tudo para a glória do nome dele. E somente isso. Aquela música Tu És Fiel, ela é bonita que só, não é? Ela está 99,99% certa, mas ela acaba errada. Porque ela termina dizendo: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Errado. Ele é fiel. Fiel a Ele mesmo. Fiel à palavra dele. Fiel àquilo que Ele prometeu. A coisa mais importante para Deus é Ele mesmo. Nem sou eu, nem é você. Amém? Então, Deus não precisa de você. Tem gente dizendo assim: adore a Deus, porque Deus precisa da sua adoração. Precisa não.
Deus não criou você por necessidade. Deus não criou você porque Ele estava se sentindo sozinho. Não. Deus é autossuficiente nele mesmo. Quer uma prova disso? Vamos para Gênesis. O que você tem Bíblia? Você é crente. Você carrega a Bíblia. Gênesis verso 3. Veja como as coisas são interessantes em Deus. Diz lá o texto: disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Rapaz, que coisa interessante, né? Quando você pensa em luz, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Coisa boa. Coisa boa, verdade. Mas a primeira coisa que você pensa enquanto luz, não artificial como essa que está aqui, é o sol. Porque a luz da lua é reflexo do sol. A luz das estrelas e coisa do tipo, tudo depende do sol. Enfim. Cadê o sol? Quando é que Deus criou o sol? Hã? Cadê o sol? Vamos continuar lendo o texto. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia e as trevas noites, e foram tarde e manhã o primeiro dia. Só tem luz, mas cadê o sol? E disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, e faça separação entre águas e água. E Deus fez o firmamento, separou as águas, estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima dele, e assim foi. E o firmamento Deus chamou o céu. Opa, Deus criou o céu agora. E agora? E foram tarde e manhã, no segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão embaixo do céu e apareça o continente. E assim foi. Ao continente Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas mares, e Deus viu que isso era bom. E disse, produz a terra vegetais e plantas, e dê sementes, árvores frutíferas segundo sua espécie, dê fruto que contém sua semente sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas e tal. E aí o verso 13 vai dizer, e viu Deus que isso era bom. E foram-se tarde de manhã o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, para que faça separação entre dia e noite, sirvam eles de sinais, tanto de estações como de dias e anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Foi-se tarde de manhã, é o quarto dia. Espera aí. Parece que tem alguma coisa estranha. Tem não, irmão. Sabe o que é? É que Deus é tão autossuficiente que Ele não precisa do sol para gerar luz. Percebe a ideia? Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Para ficar mais fácil, lembra de Moisés pastoreando as ovelhas de Jetro, e está lá uma sarça ardendo, pegando fogo. E aí Moisés diz, eu quero ver que negócio é aquele ali. Ele sobe lá no monte, e aí Deus fala com ele. Primeira coisa, tira a sandália do pé, que o lugar que você está é assim. Sarça pegar fogo naquela época ali era normal, mas tem uma coisa estranha. A sarça está pegando fogo, mas o fogo não está consumindo a sarça. Ó, quando você vai fazer algum curso de bombeiro, você vai aprender que tem que ter algumas coisas para ter fogo. Primeiro tem que ser oxigênio. Por isso que se você tapar a boca do fogão, por exemplo, o fogo apaga. Porque acabou o oxigênio, não tem mais fogo. Existe uma forma de apagar o fogo chamada abafamento, é assim que funciona. Mas ela precisa de outras coisas também. Ela precisa, como a gente está lidando com a madeira, ela precisa da madeira para poder o fogo pegar na madeira e consumir a madeira. Mas preste atenção. A madeira está pegando fogo, mas ela não está sendo consumida. O que é que Deus está dizendo para a gente? De novo, que para gerar fogo não precisa de madeira. Ele não precisa de absolutamente nada. Aprenda isso hoje. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Logo, Deus
não precisa de você. Somos nós, todos nós, que precisamos dele. Amém? Certo. Então, ele não precisa de nada de ninguém, porém todo o universo depende dele. Ele é o Criador, o sustentador, o mantenedor de tudo o que existe. Até as formigas que andam por aqui, que eu sei que deve ter formiga, por aqui tem lugar assim que tem grama, tem formiga. Até essas formigas precisam, até as bactérias que a gente está respirando por aqui hoje, depende de Deus para estar vivo. Tudo depende dele. É por isso que o Senhor Jesus nos diz lá no Evangelho: sem mim, nada podeis fazer. Você sabe o que é nada? Se eu pedisse a você, me dê um pouquinho de nada, você ia trazer o que para mim? Nada. Significa dizer que você não poderia nem estar vivo aqui hoje se não fosse por causa de Jesus. Tudo. Dependemos dele para tudo. Literalmente tudo. Levanta só um pouquinho que eu acho que eu faltou alguma coisa. Ah, certo. É esse Deus, ou foi esse Deus, quem estabeleceu o seu trono. Queira o homem ou não, ele vai ser Deus. E aí tem um problema. Mesmo que o homem não acredite que Deus existe, ou que Deus seja, ou que Deus está lá governando, ele não vai deixar de ser Deus por isso. Ah, mas eu não acredito em Deus. Certo, o problema é seu. Quem vai sofrer as consequências disso é você. Deus não vai ser mais Deus, nem menos Deus, porque você acredita nele ou você não acredita nele. Deus resolveu e ordenou o seu trono nos céus. E esse trono nunca será removido. Deus nunca será destronado. É interessante isso aqui. Quando a gente vai ler Isaías 6, por exemplo, a gente vai encontrar o profeta indo ao templo orar. O rei havia morrido, o rei era uma bênção até esse momento. O rei começou a governar jovem e fez tudo o que agradava ao Senhor. Porém, nos últimos anos, o rei disse assim: peraí, eu vou fazer aquilo que eu acho que devo fazer, e foi querer entrar lá no Santo dos Santos. Fazer o que não era para ele fazer. Foi fazer a função de sacerdote. Sabe o que aconteceu com o rei? Ficou leproso. E o rei morreu com lepra porque desobedeceu a Deus. A nação estava aperreada porque todas as vezes que um rei morria, havia um caos no meio do povo. Então o profeta está indo para o templo orar, pedir graça a Deus para que Deus conduzisse aquele momento. Primeira coisa que ele vê é Deus. Como é que ele vê Deus? Assentado num alto e sublime trono. Ele vê Deus reinando de forma majestosa. O texto vai dizer que a orla das vestes de Deus enchia todo o templo. E o poder ou a autoridade do rei naquela época era medido pelo tamanho das vestes do rei. Então, se a de Deus enchia o tempo todo e o trono de Deus está acima de todas as coisas, significa que Deus está reinando soberanamente, que ele é um rei maior do que todos os reis que você possa imaginar na sua cabeça. Então, ele é superior a tudo isso. A mesma coisa a gente vai encontrar em Apocalipse, capítulo 4, onde todas as coisas, todas as referências que são feitas ali, é feita a respeito do trono de Deus, que é o centro de tudo. Por exemplo, o candelabro ali, as velas que estão ali, elas estão fazendo referência ao trono. A gente vai encontrar anjos embaixo e acima do trono, fogo que sai do trono. O ponto principal é o trono de Deus. Deus reina soberanamente. A ideia é essa. E onde é que Deus reina? Deus reina no céu. Deus não reina na terra. Deus reina no céu. Significa que Ele está acima de tudo e de todos. Isso aponta para a transcendência de Deus. Deus criou todas as coisas. O mundo, a criação aponta para um Criador, mas ela não é o Criador. Deus está acima da sua criação. Nós não somos panteístas. Os panteístas é que vê Deus em tudo. Então, cuidado quando alguém perguntar assim, quem é Deus para você? Cuidado para você não dizer, Deus para mim é tudo. Porque senão Deus é esse tonel, é isso aqui, é essa Bíblia, e até o diabo é Deus. Se ele for tudo, até o diabo é Deus. Cuidado com isso. Deus não é tudo. As coisas não são Deus. Ele criou. As coisas mostram que existe um Criador. Está lá no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas elas não são Deus.
Significa que Deus é exaltado acima de todos os povos, reinos e nações. Deus está acima de todo mundo. Veja o que diz o Salmo 99, verso 2. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Volta só um pouquinho. Deu para entender a ideia? Deus está em cima e todo o resto está embaixo. Deus é Senhor. Ele olha todo mundo de cima para baixo. E quando a gente olha para Deus, a gente olha como? De baixo para cima. Já viu uma criança olhando para o seu pai? Um menino pequeno? Quando ele faz uma coisa errada que o pai vai reclamar com ele? A psicologia vai dizer que o pai agora tem que se sentar, ficar do tamanho do filho e falar com ele. Ele pede igualdade. Porque o psicólogo vai dizer que o pai é igual ao filho. Não é. A Bíblia diz que o pai está acima do filho. E ele deve falar assim, olhar para o filho e falar assim, de cima para baixo. Porque o filho precisa entender que ele é filho e que quem está falando com ele é o pai. Porque esse mandamento, que é o 5º, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, aponta para a autoridade. Se você não consegue obedecer a autoridade do seu pai que você está vendo aqui na terra, como é que você vai obedecer a Deus? Como é que você vai obedecer a polícia lá fora? Como é que você vai respeitar os professores? E é por isso que tem um monte de gente querendo bater nos professores nas escolas, ninguém respeita mais ninguém. Cuidado com isso. Pai é pai, filho é filho. E não esqueça disso nunca mais. Deus olha todo mundo lá de cima. Deus não é igual a você. O erro da gente é achar que Deus é igual a gente. Não é assim que a gente faz? Quando a gente vai pensar no amor de Deus, a gente pensa que Deus ama como? Do jeito que a gente ama. Mas não. E aí a gente às vezes diz, Deus é injusto, Ele não podia fazer isso. Se Deus fizer isso, Ele é injusto. Por que você está dizendo isso? Porque você está baseando o conceito de justiça seu e não o conceito de justiça de Deus. Agora pense, você é limitado. Deus não é. Você é finito. Deus não é. Não tente comparar Deus a você, porque Deus não é o seu igual. Deus não pensa como você. Deus não age como você. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza disso? Porque ele mesmo disse. Ele chegou para o profeta e disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos são os seus caminhos. Significa dizer que Deus é completamente diferente da gente. Deus pensa do jeito dele, Deus age do jeito que ele age. Agora, outra coisa importante. O texto diz que Deus, Ele é o Senhor que estabeleceu esse trono dele nos céus, mas que Ele domina, Ele reina. Uma coisa é ser rei, outra coisa é reinar. Como assim, pastor? A Inglaterra tem uma rainha, não tem? É bonito que são aquelas cerimônias da rainha, né? Mas a rainha não serve de nada, só de enfeite. Quem governa na Inglaterra é o primeiro-ministro junto com o parlamento. Não é assim que funciona com Deus. Deus é rei e Ele reina. Reina e reina soberanamente. A gente tem um costume de dizer assim, não cai uma folha sequer da árvore se não for permissão de Deus. É verdade, mas isso não está na Bíblia não. Diga que está na Bíblia não, porque não está não. Você vai encontrar isso no Alcorão, por exemplo. Na Bíblia você não encontra não. Mas enfim, não está errado. Só está errado se você disser que está na Bíblia. Como uma vez eu escutei alguém pregando dizendo assim, como diz a Bíblia, água mole e pedra dura, tanto bate quanto fura. A Bíblia também não diz isso. Mas é verdade. A água é mole e a pedra é dura, mas se você for na praia vai ver que tanta água bater naquelas pedras ali, ela vai moldando a pedra aos pouquinhos. Ela bate e vai quebrando a pedra. Enfim, é verdade, mas não está na Bíblia. Enfim, Deus reina, Ele é Senhor, Ele governa. Significa dizer que por mais que a gente pense que as coisas estão em caos, elas não estão. Deus está governando soberanamente sobre tudo. É engraçado e interessante pensar nisso, porque o contrário de caos é cosmos.
A palavra cosmos, sabe o que ela significa? Ordem. É por isso que as irmãs, quando saem para boticário, essas coisas, elas compram cosméticos. Sabe para que você compra cosmético? Para botar em ordem aquilo que já não está mais em ordem. Não é assim que funciona? Tem um pé de galinha por aqui, a gente passa o cosmético para esconder ele. Tem uma mancha do sol por ali, a gente usa o cosmético para... O cabelo já não responde mais como antes, a gente vai e bota um negócio. Então, a ideia literalmente é essa. O nome é cosmético porque é derivado de cosmo, de ordem. A ideia é pôr em ordem aquilo que já não está mais em ordem. Enfim, o mundo não está no caos. E por mais que pareça que as coisas estão no caos, Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? Inclusive da sua vida. Deus controla tudo soberanamente. Se tivesse um quadro aqui, eu ia mostrar para vocês a história. Israel já conhece isso. A história, ela não é cíclica. A Bíblia não ensina para a gente uma história cíclica. De que as coisas vivem se repetindo, se repetindo. E se a história fosse cíclica, como pensavam os gregos, nós já estivemos aqui várias vezes. Eu já dei essa mesma palestra para vocês várias vezes. Vocês já escutaram a mesma coisa várias vezes. Não é assim que a Bíblia nos apresenta a história. A Bíblia nos apresenta a história de forma linear. Essa história tem um início. E o início da história começa quando Deus começa a criar. Quando Deus diz haja, aí começa a história. Porque aí começa tempo, aí começa tudo. Antes disso, só a eternidade, só existe Deus. E aí não me pergunte o que é que Deus fazia lá, porque eu não sei. A Bíblia não me diz. Mas o fato é que história só começa quando Deus começa a criar. Deus começa a criar, começa a história. Essa história tem um início. É o início da criação. Mas ela tem um fim. Um fim que a gente chama de telos, que é diferente de escatologia. É um fim com propósito. E tudo o que acontece nessa linha histórica aponta para esse fim. Tudo está direcionado para esse fim, para esse final com propósito. Deus está conduzindo toda a história para esse final. E sabe qual é esse final? É o dia glorioso que o noivo virá para casar com a sua noiva. Cristo Jesus virá para resgatar a sua igreja. Leia a Bíblia que você vai aprender. A Bíblia começa com um casamento, o casamento entre Adão e Eva, e ela termina com outro casamento entre Cristo e a sua igreja. É linda a história bíblica, maravilhosa. Então tudo aponta para esse final glorioso, onde Deus será glorificado de duas formas. Como assim, pastor? Deus será glorificado porque levou pecadores para viver com Ele eternamente na glória, mas ao mesmo tempo Ele também será glorificado porque Ele pegou pecadores e jogou no inferno. Será glorificado porque foi misericordioso e gracioso, e ao mesmo tempo será glorificado porque foi justo. No final das contas, todas as coisas são para a glória de Deus. Amém? Então, dominar significa exercer a função de monarca, determinar o destino e a rota de tudo que está ao seu alcance. Deus determina todas as coisas. Sabe o que é que diferencia Deus, o nosso Deus, dos outros chamados de deuses? É que o nosso Deus já determinou tudo que vai acontecer antes mesmo das coisas acontecerem. Quando a gente chegar em Isaías 46, vocês vão ver isso. Soberania é um atributo sem o qual Deus não seria Deus. Para ser Deus é preciso ser soberano, que significa ser acima ou superior a todos os outros. Não existe ninguém acima de Deus. Não existe ninguém que possamos comparar a Deus. Sabe por que a gente tem dificuldade de falar sobre Deus? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente aprende é por associação. Todo mundo aqui foi criança, não foi? Como foi que você começou a aprender o mal? Como apresentar o mal para você? Ele foi apresentado para você numa figura, sabe de quê? Do lobo mau. Porque você só, quando criança, você só conseguiria aprender o mal se você associasse a ele alguma coisa. Então, usar a figura do lobo para você saber o que é o mal. A gente só aprende com associação. Com Deus, como é que isso funciona? A Bíblia diz que Deus é incomparável. Você não pode comparar Deus com absolutamente nada. E aí, como é que a gente faz? Nesse sentido, Deus é incompreensivo.
O que a gente sabe de Deus é aquilo que Deus revelou a gente. E Deus revelou a gente apenas os seus atributos. Aquilo que algumas pessoas chamam de qualidades. Ele revelou a gente os seus atributos comunicáveis e os seus atributos incomunicáveis. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é criador, Deus é bondoso, Deus é justo. Não é assim? O que a gente sabe de Deus são os seus atributos que Ele revelou a nós. Mas Ele não se revelou a nós apenas de forma proposicional. Ele também se revelou através de uma pessoa gloriosa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E em Colossenses 1, você vai aprender que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, Deus está acima de todos, Ele é incomparável, Ele é Senhor de tudo. Os salmistas repetem isso o tempo todo. Salmo 93:1. Lê aí pra gente, cantor. Tá ali. É só isso, Senhor Rei, né? Amém. Salmo 96:10. Tu, Cabinho, que disseste que era muito bom. O Senhor reina. Salmo 97:1. A irmã lá atrás. O Senhor reina. Salmo 99:1. Não, atrás. O de barba. O Senhor Rei. O Senhor reina. Deus reina. Você tem dúvida sobre isso? Se tiver, consulte o salmista, que ele vai o tempo todo dizer isso para você. Então, como eu disse a vocês, a gente não tem dificuldade nenhuma no Antigo Testamento para ver a soberania de Deus. Todo mundo reconhecia Deus no Antigo Testamento como sendo soberano. Isso é o que Deus faz como Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: a qual seu trono mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não existe ninguém acima de Deus, nem igual a Ele. Ele é Rei supremo de todas as coisas. E agora note o tempo verbal. Deus não reinou e nem reinará. Deus não dominou e nem dominará. Deus reina. Deus domina. É sempre presente, contínuo. Nunca houve um momento em que Deus não reinou e nem haverá um momento em que Deus não reinará. Deus está assentado no trono sobre todas as coisas. Deixa eu dividir com vocês. Israel, leia aí o que diz o Salmo 115, verso 3. Tudo que o Senhor quis, fez 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ou seja, Deus faz tudo o que agrada a você, a mim, a nós. Deus faz tudo o que agrada a Ele. Salmo 135, 6 agora. O baixista aqui. Tudo o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todo o caminho. Significa dizer que Deus só faz aquilo que Ele quer. E ponto final. Não adianta. Daniel agora. Deixa eu ver quem vai ler Daniel. A irmã aqui atrás de Israel. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Olha como Deus olha os moradores da terra. Para Deus é a mesma coisa que nada. Continue. E segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: que fazes? Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus olha para todo mundo na terra e vê como se não fosse absolutamente nada. O Salmo 8 vai dizer assim: ó Senhor,
Quem é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o visites? As pessoas pregam assim hoje. Sabe como é que as pessoas pregam? Você é a pessoa mais importante do mundo. Você é a menina dos olhos de Deus. E começa a colocar o homem no mais alto trono. Cuidado com isso. Isaías 46, 9. O irmão aqui de óculos. Dá para ler daí? Tá, todo mundo consegue ver aí? Aí atrás, está dando para enxergar? Lembrar-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Eu, o Senhor Deus, e não há outro Deus. Não há outro. Semelhante a mim. Ele está dizendo, olha, lembre das coisas passadas. Eu sou Deus, o único. Não existe outro. Não tem ninguém que seja semelhante a mim. Isso é o que define e separa o verdadeiro Deus dos falsos deuses. E aí a gente chega em Isaías 46, 10. Irmã, a senhora pode ler? E a pessoa cuida de ver a antiguidade das coisas, e ainda não sucederam que o domínio seu será visto. Farei todas Não dá para filmar, Preste não. atenção nesse versículo. Veja o que Deus está dizendo. Mas ele vai dar depois. Ele está dizendo, ele anuncia o fim desde o princípio. Quando ele criou, ele já anunciou o fim. E ele está dizendo, e desde a antiguidade, as coisas que não aconteceram ainda, eu já disse que vai acontecer. E aí ele diz, o meu conselho será firme. O que eu disse vai estar lá e está firme. Ninguém vai mudar isso. E farei toda a minha vontade. Significa dizer, irmãos, que Deus já determinou todas as coisas e que todas as coisas irão acontecer do jeito que Deus determinou. E ninguém pode mudar isso. Até onde vai esse reinado de Deus? Deus reina até onde? Será que Deus reina só na igreja da gente? Deus reinou só em Israel no Antigo Testamento? Deus reina só em Recife? Será que Deus é Deus da China também? Da Coreia do Norte? Ou lá quem reina é o Po Yangshu? Vamos pensar até onde vai o domínio de Deus. O texto diz que ele domina sobre tudo o que existe. Deus reina sobre todos os povos e sobre todas as coisas. Deus reina em todos os lugares e em todos os tempos. Não há uma pessoa, um evento, uma molécula, uma célula, uma bactéria, nem um átomo fora do domínio de Deus. E aí preste atenção que eu vou dizer para você agora. Lutero dizia uma coisa extremamente interessante. Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Como assim, pastor? O diabo só faz aquilo que Deus manda ele fazer. Se Deus não deixar, ele não faz. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza disso? Você já leu o livro de Jó, não leu? O que acontece no livro de Jó? Primeiro, o próprio Deus apresenta Jó para o diabo. Tu visse Jó? Visse lá o meu servo, homem íntegro, reto, fiel e temente a mim. Aí o diabo vai usar um monte de justificativo, mas também o Senhor dá tudo para ele. Aí o que é que Deus diz? Vai lá e faz isso e isso. Ele faz mais do que Deus disse. Ele faz menos. Até o diabo obedece a Deus. Sabe outra coisa interessante? A Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. E eles creem tanto em Deus que eles estremecem. Eles se tremem todo quando vê Deus. Por exemplo, lembra que Cristo encontrou um endemoniado? Os demônios olharam para Jesus e a primeira pergunta dele foi o quê? O que temos nós contigo, filho de Deus? Eles creem tanto em Deus que tremem. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando foi a última vez que você tremeu na presença de Deus? Preste atenção que às vezes a nossa consciência sobre Deus está equivocada. Não queria fazer isso não, mas vou ser obrigado a fazer. Por exemplo, já viu as músicas da gente hoje como são? Eu sei que vocês são crentes, deve cantar essa música não, mas deve conhecer. Tem uma música que diz que na presença de Deus dá vontade de cantar, de dançar, de sorrir. Não é assim? Já ouviram isso? Que depois fica para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Eu não sei de onde tiraram essa música.
Porque na presença de Deus não dá vontade de fazer nada disso. Na presença de Deus dá vontade de chorar. E de medo. Na presença de Deus o homem treme. O que é que Deus diz a Moisés? Logo no primeiro momento que ele chega. Tira a sandália do pé. Por quê? A terra é santa. Quando Isaías encontra Deus, o que é que ele diz? Ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Isaías está dizendo, eu vou morrer porque eu vi Deus. E a gente hoje, século 21, dizendo, na presença de Deus, a vontade de sorrir, de dançar. Alguma coisa está errada. Ou Isaías, Moisés e os outros estavam errados, ou a gente está errado. Eu prefiro dizer que a gente está errado. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e como palavra de Deus ela é infalível, inerrante e suficiente para as nossas vidas. Eita, volta lá só um pouquinho. Então, não tem nada que aconteça nesse mundo que Deus não esteja conduzindo as coisas. Está vendo esse passarinho que está cantando ali? Ele só está cantando porque Deus determinou, desde quando ele criou, que ele ia cantar agora. Se Deus não tivesse feito isso, ele não ia cantar. Lembre-se de uma coisa: Deus é Deus. A vontade dele vai ser cumprida sempre, quer você queira ou não. Agora, o que é que nos acalenta o coração? É saber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse que tinha um espinho na carne, e ele foi orar. Ele foi pedir a Deus para Deus tirar o espinho. Ele disse que pelo menos 3 vezes ele orou. Qual foi a resposta que ele recebeu de Deus? A minha graça te basta. E aí Paulo orou nunca mais. Porque não adianta. A vontade de Deus, nunca mais no sentido de pedir isso, tá? Não é que ele deixou de orar por outras coisas, não. Ele nunca mais orou para Deus tirar o espinho na carne. E aí ele entendeu que Deus é soberano e não vai mudar a vontade. E tem gente que fica dizendo, se você orar 100 vezes, Deus muda. Muda não, irmão. Na 100ª vez, Deus vai mudando você mais ainda, mas ele continua sendo. Nem se der um carro também não. Não, também não. E nem faça barganha com Deus. Deus, se eu arrumar um emprego, eu te dou meu salário. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, se eu vou ficar aqui 40 dias jejuando para o Senhor me dar um casamento. Não, você tem que jejuar já e orar, porque Cristo já mandou você fazer isso. A Bíblia diz orar e sem cessar. Aí você diz, vou fazer 40 dias de oração para Deus me abençoar. Peraí, você já tem que orar, meu filho. Você já tem que orar. Esqueça. Abraham Kuyper, um teólogo que chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, O povo gosta de fazer umas ele disse essa correntes, né? seguinte frase aí: não há 1 centímetro quadrado do universo que Deus não possa dizer, é meu. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Isaías 40, 15. A irmã aqui que está atrás de Paulinho. Eis que as nações são consideradas por Por ele. como a gota de um balde, e como o pó do mundo, Pó moído. o pó moído das balanças, eis que ele levanta as ilhas Como uma coisa pequenininha. Para Deus, as nações é igual uma gota de água. O que é uma gota de água? O que é uma gota de água para você? Agora imagina para Deus. Deus está dizendo que as nações para Ele é a mesma coisa que uma gota de água. Ou então como pó. O pó que foi moído. Pozinho. Ou já é pó e moído. É o mesmo que nada. O Salmo 33, versos 10 e 11. A irmã aqui de óculos. A senhora pode ler, por favor? Sim. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. O que Deus disse é para sempre. O conselho de Deus é eterno. A sua palavra é imutável. Deus é Senhor. E Ele muda o nosso coração. Ele mudou o meu, Ele mudou o seu, e Ele muda o coração de quem Ele quiser. Eu estou tendo um estudo com o pessoal na segunda-feira lá na igreja. A gente está estudando a vida do profeta Elias. Chega um momento em que Deus manda Elias ir para Sarepta.
E ele diz, olha, vai lá que eu vou mandar uma viúva te sustentar. E Elias vai. Só que Deus não diz nada para a viúva. Deus não diz a ela, olha, eu estou mandando um camarada aí, profeta, um homem meu aí, para a senhora sustentar ele. Não, não diz nada. Quando Elias chega lá, a viúva não tem nada. Ela só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ela diz a ele que vai fazer e vai comer ela e o filho depois vai morrer, que é só o que tem. Mas mesmo assim, Deus move o coração daquela mulher para que aquela mulher ajude o profeta. É assim que Deus faz com a gente. Ele não pega no seu braço e obriga você a fazer as coisas não. Ele faz melhor. Ele vai lá no seu coração e muda a sua vontade. E aí, adequa a sua vontade à vontade dele. E você vai fazendo, achando que você está fazendo aquilo somente porque você quer, quando na verdade o que você está fazendo é tão somente a vontade de Deus. Amém? Por isso que lembra quando eu falei assim, você escolhe. Daniel 4, 25. Deixa eu ver. Tu. Serás tirado dentro dos homens, e a tua morada será como os animais do campo. E farei E te farão comer erva como os bois. e serão molhados E serás molhado do orvalho do céu. e passarás até que conheças que o Altíssimo, o Rei dos homens, e o dá a quem ele quer. A quem é que Daniel está dizendo isso? A Nabucodonosor, que achava que era o manda-chuva de tudo, que era o senhor de tudo. Ele virou bicho, ficou comendo capim, literalmente, até que ele reconhecesse que de fato quem manda em todas as coisas é Deus. Preste atenção, irmãos. Deus é Senhor de todas as coisas, dono de tudo, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Todas as vezes que o homem pensa que ele é alguma coisa, Deus dá uma rasteira nele para mostrar que ele não é absolutamente nada. Sabe quem somos nós sem Jesus? Pó, barro e cinza. Somente isso. Sem Jesus, todos nós estamos perdidos. Sem Jesus, toda a humanidade está caminhando para o inferno. Sem Jesus, nós não somos absolutamente nada. E o contrário, pastor, com Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas não por causa de nós, mas por causa dele, que venceu o mundo em nosso lugar. E aí, nós podemos desfrutar da vitória de Cristo. E com Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros dele e herdeiros de Deus. Amém? Pense nisso. Sem Cristo, nós não somos absolutamente nada. Quando eu paro para pensar sobre essas coisas, eu fico me perguntando, por que tem gente que fica andando com o nariz para cima? Não consegue nem olhar para frente nem para baixo. Se tiver uma pedra na frente, ele leva uma topada e cai. Mas ele quer olhar todo mundo de cima para baixo, como se ele fosse Deus. Já percebeu isso? Você conhece alguém assim? Acho que não, né? Na igreja não tem esse tipo de coisa, não tem? Na igreja só tem crente, né? Oi? Na faculdade. Ah, é verdade. Na escola, onde mais? Na igreja não tem não, na igreja só tem crente, né? Irmãos, mas é sério. Tem gente que acha que o vocabulário dele está assim: eu posso, eu sou, eu faço, eu mando, desmando. Encerra isso. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Já parou para pensar se Deus começasse a cobrar 1 centavo por cada hora que você respira? 1 centavo por hora. Como é que você ia pagar Deus? Para para pensar nisso. Se Deus dissesse aí agora para você continuar vivo, você vai ter que me pagar 1 centavo por cada hora que você respira.
Para você pensar, você vai ter que me pagar, porque é Deus quem compartilha conosco o atributo da onisciência. A gente só pensa, só raciocina, porque Ele compartilhou isso com a gente. Se Ele dissesse, para você pensar agora, você vai ter que me pagar. E agora? Foi Deus que me deu a vida. Deus dissesse a você, para continuar vivo, agora você vai ter que me pagar. Se Deus começasse a cobrar tudo de você, como é que você pagaria ele? Sabe como é que a gente paga Deus sendo ingrato? Porque eu vou dizer um negócio para você, Deus tem um monte de filho ingrato. Lembra que eu comecei dizendo a você que quando Deus criou o sol, Ele disse, fique ali, o sol está lá até hoje. Lembra que eu disse a você que quando Deus começou a criar, Ele olhou para a lua e disse, fique ali, ela está lá até hoje. Mas Deus diz a você, faça isso, você diz não. Percebeu? E você ainda quer chegar na igreja todo domingo achando que você é mais santo do que os outros. Pare para pensar uma coisa. Quantas vezes foi suficiente Adão pecar para ser expulso da presença de Deus? Agora, quantas vezes você já pecou desde que você nasceu até agora? Por que você acha que é muita coisa ainda? Você acha que você pode mandar em Deus? Sabe o que eu acho engraçado? É que tem gente que passa 20 anos no mundo, quando se converte quer dizer a Deus como quer adorar Ele. Ah, eu sou o camarada que mais sei como adora a Deus. Como assim? Tu passa essa vida toda fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus e agora tu quer dizer a Deus? Às vezes a gente aprende a teoria, mas a teoria não vai para a prática. Às vezes a gente até entende as coisas. E aí a gente cai naquilo que Jesus disse. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Está longe. Que Deus nos ajude a evitar esse tipo de coisa. Que Deus nos ajude a entender que Ele é soberano. Que Deus nos ajude a conformar as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Tem mais coisa ainda? Provérbios 16 e 33. Eu vou ler, já botei vocês para ler demais. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Vamos para o Novo Testamento, que parece que a gente só fica no Antigo, né? Mateus 10, 29 a 30. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Nem o irmão ali atrás, que parece que já não tem mais nenhum, nem ele não sabe. Que possa ser que tenha algum ali, Deus sabe. Salmo 37, do 23 ao 24. Os passos do homem são bons, confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta. Irmão, deixa eu... Pode mudar. Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Salmo 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Acho que esse é o último, né? E Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Sabe o que é que a gente aprende com tudo isso? Que tem algumas palavras que precisam sair do seu vocabulário. Como assim, pastor? Vou lhe dizer agora. Sorte e azar não existem. A gente diz assim para o outro, vai fazer uma prova, né? Boa sorte. Isso não existe não, irmão. Isso é linguagem pagã. Ou então, quando não é isso, a gente vai, eu acho que é o Titãs. É porque eu fui citar lá, eu disse outra banda aí me corrigiu, mas eu acho que é o Titãs. Que canta uma música dizendo que o acaso vai lhe proteger. Não vai não, porque acaso não existe. Deus governa soberanamente sobre todas as coisas. Nada acontece nesse mundo sem que Deus esteja conduzindo a história. Amém?
agora eu vou deixar vocês perguntar. Já tem uma pergunta ali atrás. Primeiro seria uma pergunta, seria a sugestão. Certo. Alguma literatura que possa dar uma robustez aí ao que você falou. Sugestão de livro. A soberania de Deus, AWP. Eu tenho alguma, mas literalmente eu apontaria você, antes de mais nada, para ler Romanos 9, que seria o ponto principal. Depois disso, todo o livro sobre teontologia vai lidar com isso. Todo livro que vai estudar o ser de Deus, que vai falar sobre Deus, ele vai ter que tratar sobre a soberania de Deus. Qualquer teologia sistemática fala sobre isso. Agora, onde é que você vai encontrar isso de uma forma bem expressa e simples? Na maioria dos livros de um pastor batista chamado John Piper. Tudo que ele prega está baseado na soberania de Deus. E aí Piper vai pegar essa soberania e vai lidar com ela em todas as áreas da vida dos cristãos. Mas tudo que ele fala está baseado nessa ideia de soberania de Deus. E literalmente Piper vai dizer uma coisa que é extremamente interessante. Ele vai dizer que essa doutrina da soberania de Deus é aquilo que divide os homens das crianças. Os homens compreendem a soberania e as crianças na igreja, naquele sentido de Paulo, os crentes maduros e os crentes que não são. É mais ou menos sobre isso que ele vai falar. Muito. Agora uma pergunta. Você falou que a oração não vai fazer com que Deus ele mude aquilo que ele determinou. Entretanto, na Bíblia, temos momentos onde, através da intercessão, Deus ele modifica uma ação. Certo? Óbvio que essa ação ela não está estruturada, determinada, mas ele altera. Então isso pode soar um pouco confuso. Para mim, Certo. Eu só pediria para você, por exemplo, me dizer algum exemplo dessa ação. Se você estiver se referindo, por exemplo, àquele rei que Deus disse a ele que ele ia morrer se ele não consertasse a vida. Tá, o que a gente tem ali é o que a gente chama de profecia condicionada. Há uma condição sendo dada na profecia. Porém, no decreto, que é aquilo que a gente não conhece, Deus já sabia que aquele homem ia viver aquela quantidade de anos após, porque Deus já sabia que ele ia se arrepender e tudo mais. Por isso vem aquela profecia, daquele jeito. Uma coisa é a vontade revelada, outra coisa são os decretos. Eu até usei, eu acho que no começo, o exemplo de Faraó, onde Deus disse: deixe meu povo ir, e ao mesmo tempo Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo ir. A vontade de Deus não mudou, ela continua a mesma. Os seus decretos eternos estão lá, e tudo que ele decretou será cumprido. Seria mais ou menos essa aí. Passagem de, por exemplo, Ezequiel, quando Deus ele pede para ele fritar o pão naquele período, né, que Deus estaria representando o povo, em festas humanas, e ele, Deus faz isso daqui, vai. Como Pedro também no Novo Testamento, que o lençol desce com aqueles animais, e Deus diz: mate e come. E ele diz: eu não vou fazer com aquele tudo. Também, né, intercede pelo povo que Deus queria matar. Moisés intercede uma vez e depois pede para Deus mata esse povo. Moisés se arrependeu. Moisés se arrependeu. Agora foi até bom falar de arrependimento, porque a gente vai encontrar a Bíblia, por exemplo, dizendo assim: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a gente encontra na mesma Bíblia: e arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Deus se arrependeu? A Bíblia está em contradição? Não. Deus não se arrependeu. O grande problema é que o nosso português é muito pobre. Para traduzir uma língua morta, que é o hebraico, a gente não tem uma palavra de equivalência ao que está lá. E a que mais se aproxima é arrependimento. Mas não pode ter arrependimento de Deus, porque Ele é santo. Se Ele é santo, tudo que Ele faz é perfeito. Logo, não há necessidade de Deus de se arrepender. A ideia ali é que Deus agora mudou de postura com Adão. Antes Adão tinha tudo do bom e do melhor, estava tudo lá já pronto. Quando Adão foi criado, já estava tudo pronto para ele. Não foi assim? E depois? Deus disse: quer comer? Vai plantar. Para plantar agora o negócio é ruim, porque vai ter que cavar a terra primeiro, mexer, plantar. E agora a terra vai produzir carnes e abrolhos. Você vai ter que esperar chover, nascer, tempo da colheita,
para poder comer. Então Deus muda agora de postura, mas Deus não se arrependeu. Até porque antes de criar, Deus já sabia que Adão ia pecar. Porque a redenção, João vai dizer que Deus já traçou o plano redentivo antes de criar o mundo. Ele vai dizer que o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus já determinou que Cristo ia morrer para salvar os pecadores. É Ele quem determina tudo antes das coisas acontecerem. É bom dizer isso porque, irmãos, ó, não existe plano B, não existe plano C, não existe plano D em Deus. Deus só tem um plano. O plano A de Deus vai permanecer para sempre, para a glória do nome dele. Amém. O plano de Deus não falha. Quem falha somos nós, o tempo todo, todos os dias. Então, isso que parece ser uma mudança para nós é aquele que está nos decretos. O grande problema é que a gente só tem a vontade de Deus que está revelada. A gente não conhece os decretos. E nem deve viver pensando nos decretos. Deuteronômio 29, não é isso que está lá? Aquilo que não foi revelado só pertence a Deus e só cabe a Ele saber. Então cabe só a nós viver aquilo que Deus determinou para a gente viver. Deu para ajudar? Mais alguém? Eu acho melhor vocês perguntarem, sabe? Porque eu aprendi uma coisa nessa vida. Quem não tem dúvidas, passa a ter dúvidas. Então vamos perguntar, né, minha gente? Se você não pergunta, você não tem dúvida. E por que você passa a ter dúvida? Porque se você não começa a viver de acordo com o que você aprendeu, você tem dúvida. Eu não acredito que depois de falar tudo isso, ninguém tem uma pergunta para fazer. Dúvida? Pastor, eu fiquei em dúvida com relação quando o pastor fala que nós não somos nada para Deus. Aí a gente vê no texto em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu filho. Aí eu queria ouvir do pastor com relação. A palavra lá que a gente traduz como mundo é a palavra cosmos, que do grego é traduzido para o português como cosmos. O texto não está dizendo lá porque Deus amou os homens. O texto está dizendo que Deus amou tudo o que Ele criou. Inclusive as baratas, os escorpião que está aparecendo na casa. Deus não gosta de barata não, irmão. Desculpa. Você gosta de barata não? Barata não, ela que não gosta, já peguei raiva. Eita, faça isso não. A barata nesse sentido ela é necessária. Deus amou tudo o que Ele criou. E por amar tudo o que Ele criou, Ele enviou Jesus. E nesse sentido o homem está dentro desse negócio também. Porque Jesus já estabelece tudo, né? Não só... Porque o pecado de Adão contamina o mundo inteiro. Tudo. Mas aí quando ele diz... Por causa do pecado. Quando ele diz depois, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Certo. Qual o problema? A senhora acha que o cachorro vai ser salvo? Não. Um passarinho? Sim, aí como é que Deus não está falando ao texto do homem? Não, o texto fala da criação. Deus amou tudo que criou, por isso Ele enviou o Filho. Mas se Deus estivesse dizendo que amou o homem mesmo de fato, como a senhora está pensando, então Ele deveria salvar todo mundo. Por que Ele não salva todos? Vai alguém para o inferno? Vai. Se Deus quisesse que todo mundo fosse para o céu, a senhora acha que ia todo mundo para o céu ou ia ter gente que vai para o inferno? Sim. Agora sou eu que vou perguntar a você. Mas aquele se que Deus crê, quisesse né? que todo mundo Mas ele não fosse diz para o para céu, aquele que você crê. acha que ia todo mundo para o céu ou ia ter gente que ia para o inferno? Porque se você disser que Deus quer uma coisa que Ele não pode fazer, Ele não é soberano. Sentido, não é eu Deus. acho que é isso. Agora me confundi. Eu também. Tá vendo que eu disse que um monte de gente tinha dúvida? Eu fiquei e não tá confusa perguntando? agora. Ela tá confusa ainda com a situação. Chegou porque eu fiz a pergunta, né? Refaça a Mas eu pergunta. falei isso aqui o tempo todo. Vocês só não estavam associando as coisas. Falando em salvação, eu tô vendo. Porque aí, Porque... aí Deus criou. Certo. Tudo não foi Ele quem criou. Sim. Então Ele criou um para a perdição e outro para a salvação. Abra Romanos 9. Eu não queria ir para Romanos não, mas eu vou ter que ir. Porque quando fala esse tipo de coisa, a questão porque a questão da É porque é impossível da Deus linha dele, desejar né? uma coisa que Ele A não linha pode dele. fazer. Aí fica. Tá entendendo, né? Que eu tô Só que dizendo? deseja as Calvinista. coisas que não pode fazer. Aí quem não compreende assim, fica. Eu não estou indo nem para essa linha. Eu falei a questão dele dizer que nós não somos nada.
Eu vou ler o texto todo, se vocês me permitirem. Acho que a gente Eu tem um acho que tempinho. quando ele falou que nós não somos nada em comparação. Digo a verdade em Cristo. Veja que Paulo está dizendo. Estou dizendo a verdade E nós não em Cristo. significamos nada para Deus. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo de que, tendo grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor dos meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, deles descem do Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Não é o caso da palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, são os filhos naturais que são filhos de Deus. Não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai. Pois, preste atenção agora, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem e nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Ou seja, não tinha nascido nem Jacó, nem Esaú. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, continuasse firme. Não por causa das suas obras, ou seja, Deus não elege o homem por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que é isso? Eles não eram nem nascidos ainda, Deus está dizendo: eu amei Jacó e já rejeitei Esaú. Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Continua. Que diremos? Você pode estar dizendo isso aí agora. Paulo vai dizer o que você está pensando e vai lhe responder. Que diremos? A injustiça da parte de Deus? Deus é injusto. Nenhum dos dois fez nada. De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, veja o que Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, veja o que diz o verso 16: não depende da vontade nem do esforço de alguém. Na sua Bíblia está assim: não depende de quem quer ou de quem busca, mas de Deus usar ou mostrar a sua misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem ele quer. Então me dirás: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, homem, para argumentares com Deus? Por acaso, a coisa formada dirá quem formou: por que me fizesse assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso bondoso e outro desonroso? Ou seja, na sua Bíblia está assim: não tem o oleiro poder sobre o vaso para fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, pronto para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão antes para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz ele também em Oséias: chamarei não meu povo de meu povo, e a não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes for dito: não, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel:
ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ficou claro agora? Me manda para pegar só um pouquinho. Eu acho que esse texto não precisa nem explicar, porque Paulo faz as perguntas que a gente faria e ele mesmo responde a todas essas perguntas. Pastor, com relação a que a gente diz que a nossa vida é feita de escolhas, quer dizer que isso estaria correto? Dizer que a nossa vida é feita de escolhas? Sim. Não, não estaria errado não. Estaria certo. Então, agora o nosso grande problema é que as nossas escolhas não são livres iguais às de Deus. Aí você diria, como assim? Sim, como assim? Quando nós não temos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, a Bíblia nos mostra que nós somos escravos do pecado. Isso significa dizer que todas as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente escolhe é motivado pelo pecado que há em nós. Logo, a gente só consegue escolher o que é errado. Quando a gente está em Cristo, por exemplo, a situação muda. As nossas escolhas agora, elas morrem. É por isso que Paulo vai dizer, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Cristo nos ensina a orar dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O nosso querer agora é Cristo. O nosso viver passa a ser Cristo e morrer para nós é lucro. O eu morre. Significa dizer que em nenhum dos dois lados a nossa escolha é livre. Se estamos no mundo, somos motivados pelo pecado. E se estamos em Cristo, nossas escolhas são motivadas por Cristo. Agostinho trabalhou isso muito bem. Ele vai dizer que o pecador, em Adão, a gente tinha o que a gente poderia classificar como livre-arbítrio. Adão era livre para fazer o bem e o mal. Ele podia escolher comer do fruto e pecar, ou não comer do fruto e continuar sem pecado. Ele não podia fazer isso? Sim. Todo mundo concorda? Mas e agora, gente? Você pode escolher pecar. Você vai conseguir pecar, não vai? Qualquer um aqui, se escolher pecar, não vai conseguir pecar? Mas se você disser assim, eu escolho viver a minha vida inteira sem pecar, você vai conseguir? Não. Por que você não vai? Porque você não é pecador que peca. Você peca porque você já é pecador. Você é escravo do pecado. Logo, mesmo sem querer pecar, você peca. Nesse sentido, você não é livre. Mas a vida é cheia de escolhas. E com relação à oração? A oração. Quando nós oramos pedindo a Deus um milagre, por exemplo. Deus só vai fazer se tiver de a vontade dele. Não é? E se Deus não fizer, a gente precisa glorificar Deus do mesmo jeito. E acontece que algumas pessoas se frustram porque dizem, eu não orei o suficiente, eu sou pecador, que Deus não me ouviu. Isso é por causa da teologia que é pregada hoje em muitas igrejas. Sim, porque acha que, Irmãos, Deus está fazendo aqui. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Se ele abençoar, ele é Deus. E se ele não abençoar, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Jó já entendia isso. Quando ele perdeu tudo, foi o que ele disse. Nu saí do ventre da minha mãe. Tudo que eu tinha pertencia a quem? A Deus. Deus. Deus me deu, Deus me tomou. Aí ele vai reclamar. O que é que ele diz? Bendito seja o nome do Senhor. Se todo mundo tiver a mesma consciência de Jó, isso não acontece. Não é por muito pedir que Deus vai fazer alguma coisa. E a gente precisa entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A oração do justo pode muitos seus defeitos? Pode. A Bíblia diz que se a gente pedir alguma coisa a Deus, crendo, a gente vai receber, não é? E aí as pessoas se pegam a isso achando que a oração é igual aquelas palavras mágicas. Abracadabra e a coisa vai acontecer. Não é. O que a Bíblia ensina é que se a gente orar a Deus de acordo com a vontade de Deus, Deus vai fazer. Mas se a gente orar a Deus e não for vontade de Deus, Ele não vai fazer. Mas isso significa dizer que a gente não tem que orar a Ele? Não, a gente tem que orar a Ele. E Deus quer que a gente ore. A Bíblia diz que Ele já sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente pedir. Sim. Mas a gente tem que pedir. E a gente tem que dizer a Ele o que é que a gente quer, o que é que a gente deseja. Mas ao mesmo tempo a gente deve lembrar as palavras de Cristo. Contudo, que seja feita a tua vontade. Cristo orou assim, Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice, Exatamente. mas contudo que seja feita a tua E a vontade. vontade de Deus foi que ele fosse moído e morto de cruz, Isso. né? Poderia ter poupado o filho, não é? Isso mesmo. Então não chegue na casa de alguém, por exemplo, quando encontrar alguém doente e diga assim, eu vou orar e Deus vai curar. Não diga isso. Você não sabe se Deus tem. Diga que você vai orar para Deus fazer a vontade dele. Não, mas E faça as pessoas entenderem que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou agradável, perfeita. A ordem dos tratores aí não vai mudar a função do viaduto. Eu acho que tem mais gente com dúvida. A irmã está com dúvida ali, tá? Tem. Tá com dúvida? Tem 2 adolescentes que eu conheci da gente da escola, que eles saíram, né, da igreja porque a mãe deles adquiriu câncer e eles são de uma determinada igreja que eles, uma das irmãs se levantou e disse para eles, olha, Deus não se preocupe, porque Deus já revelou a mim que a doença da sua mãe não é para a morte. E ainda que ela morra, ela vai se ressuscitar. E a mãe adquiriu um câncer, né? E foi bem agressivo o câncer. E ela veio a óbito. E os meninos esperando, né, a mãe ressuscitar. E a irmã, vamos fazer uma corrente, irmãos. Foram orar no hospital, ainda fizeram uma corrente no hospital, assim, deram as mãos, orando, ela vai ressuscitar. Moral da história, a irmã não ressuscitou. E assim eles ficaram sem entender, porque é que Deus disse àquela irmã que a doença da mãe não era para a morte e que ela ia ressuscitar. Então a gente, né, infelizmente, né, vê essa questão muito nas igrejas. E as pessoas se frustrando, né, e se decepcionando com Deus e levando outras pessoas a se decepcionarem, né? 2 adolescentes hoje estão fora da igreja porque revoltados com Deus, porque Deus disse uma coisa e não cumpriu. Eu não queria falar nisso não, mas já que a senhora tocou no assunto, eu posso dizer que senti isso na pele. Recentemente, há 2 anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer na medula. Passei uns 15 dias sem andar. Passei uns 15 dias sem andar por conta da coluna. Passei por uma cirurgia na coluna. Recentemente fiz um transplante de medula e ainda estou me recuperando dele. Faz 7 meses que fiz esse transplante. Ainda estou tomando as vacinas. Mas em nenhum momento eu disse algo do tipo para a igreja. Muito pelo contrário. Minha postura na igreja foi sempre apontar os irmãos para confiar em Deus, Deus querendo curar ou não, mas entendendo o propósito e a vontade de Deus. Paulo está aí, vocês podem perguntar para ele depois, ele é diácono lá da igreja e ele sempre me acompanha. Enfim, durante esse período, uma prima minha que é membro da igreja também foi acometida de um câncer no seio. Para encurtar a história, ela foi curada, a minha doença está em remissão completa, mas eu não posso dizer que a minha doença tem cura, porque ela não tem. Possa ser que ela volte daqui a 10 anos, 20, 5, 6 meses, não sei. O que eu sei é uma coisa: Deus fazendo ou não fazendo, Ele é Deus do mesmo jeito. A gente não tem que murmurar, a gente não tem que questionar por quê, nem para quê, nem nada disso. A nossa obrigação é continuar vivendo, glorificando a Deus, exaltando o nome dele e compreendendo que Deus só tem o melhor para os seus filhos. Se o melhor de Deus para mim nesse momento foi isso, eu devo aceitar isso e viver conforme a vontade de Deus, que, como eu disse a vocês, é boa, perfeita e agradável. Agora o problema é, nas igrejas de hoje, se alguém ficar doente, a primeira coisa que as pessoas dizem, está em pecado. Ou então tem um encosto. Parece os amigos de Jó. Lembra os amigos de Jó? Jó estava lá, chegaram, nenhum deles chegaram para ajudar Jó. Chegaram logo dizendo, Jó, confessa logo o teu pecado, que foi o que tu fizeste para estar assim. E você só fica doente porque tem pecado? É verdade. Pelo amor de Deus. Enfim,
Cuidado com esse tipo de coisa. E cuidado com esse negócio de que Deus me revelou isso aqui. Cuidado. Hebreus vai dizer que a forma de Deus falar é a Bíblia. Hebreus 1 já começa assim: havendo Deus falado em outros tempos, através aos nossos pais, através dos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho, Jesus, que é a palavra. E ela está aqui. Eu tenho dificuldade com esse negócio. Deus mandou dizer isso. Certo, aí você diga, a pessoa diz. Aí a minha primeira pergunta é: se Deus mandou dizer, a pessoa disse, é palavra de Deus. Amém? Vamos partir desse princípio. Por que ninguém escreve e coloca na Bíblia? Porque a palavra de Deus está aqui. Por que ninguém escreve o que foi dito e acrescenta aqui? Porque não pode, né? Se não pode, então por que Deus vai ficar revelando mais? Acho que é porque o cara está com preguiça de ler, aí Deus porque ele está com preguiça de ler. Percebe as incoerências? Não, e pastor, por que Deus falaria para outra pessoa para me dizer? Porque ele não falaria comigo mesmo. Não sei. Não é? A gente sempre fica impressionado porque a pessoa diz, Deus mandou me dizer isso, né? Fica assim. É porque alguém está dizendo, Deus mandou dizer. E aí quando o seu pastor vai pregar no domingo, você não fica assim. Você deveria ficar assim toda vez que o seu pastor for pregar. Fala, continue. Não, escute. Porque fala o nome de Deus, mandou te dizer. Quando diz Deus é a Se pessoa. o que ele disse está na Bíblia, amém, mas ele não precisava dizer, ele já estava aí. É só você ir lá e ler. E se o que ele disse a você não está na Bíblia, deixa para lá. Porque a Bíblia diz que se um anjo descer do céu e trouxer um outro evangelho que não seja esse, seja maldito, tanto o anjo quanto o evangelho que ele trouxe. Então, Mas Deus não pode usar qualquer pessoa, qualquer coisa. ele usou uma burra, né, para falar, mas só que Deus usa hoje através da Bíblia. Ô irmão, não seria melhor, pastor? Ô benção. Benção. Ô cheio. Ó cheio. Cheio? Seria melhor dizer que não, isso aí. Agora eu tô achando é cheio do que eu tô espírito. É que nem eu. Não seria melhor chegar a dizer. Nesse sentido, seríamos uma catedral. Né? Os irmãos da Madrid seriam uma capelinha do espírito, né? Bem grande. E a gente uma catedral. Não seria melhor dizer, irmã, veja só. Não tá na Bíblia não, tá errado. Deixa o seu emocionalismo. Se não tiver na Bíblia, o conselho é, irmã, cuidado com as palavras, porque não está na Bíblia isso. É porque a gente tem, assim, eu me coloco no local. A gente tem corroborado muito com esse tipo de situação da igreja. Não, já tive uma situação comigo, quando eu ia ler, eu veio dizer, não, Deus mandou me dizer que é o seguinte, aí a gente fala. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus fala com você. Sim. Às vezes a gente está em situações complicadas da vida, tentando tomar decisão e a gente pensa que é a nossa consciência que está falando com a gente. Mas não, é o Espírito Santo falando na nossa consciência e apontando para a gente o caminho certo. Isso aí eu não tenho dúvida que Deus faz isso não, viu? Em nenhum momento eu estou dizendo isso. O meu problema é quando alguém se levanta e eis que eu te digo. Eita, glória. Voltamos aos profetas do Antigo Testamento. Esse é que é o problema. Agora, Deus pode falar assim. Pronto, o João. Eu vejo o João fazendo um negócio errado e tenho a Bíblia na mão e sei que aquilo está errado. Qual é a minha postura como crente? Mateus 18 vai ensinar. O que é que tem que fazer? Tem que ir lá, João, vem cá. Isso aí não está fazendo, a Bíblia diz isso e isso. Não é Deus me revelou, não. Deus revelou, de qualquer forma, não está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque o que a gente tem hoje não é mais revelação. O que a gente tem hoje é iluminação. São duas coisas completamente diferentes. Revelação tinha os apóstolos, tinha os profetas. Hoje nós somos iluminados pelo Espírito para entender a revelação. João 16 vai dizer que o Espírito da verdade nos conduzirá a essa verdade. Ele ilumina os nossos olhos.